I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, a justa ira de Deus. Como a Bíblia diz que Deus é amor, também está escrito que Ele é justiça e fogo consumidor. Ninguém ficará impune diante de Sua majestade. A ira de Deus não indica alguma emoção como se o Senhor estivesse em cólera, frustrado com ódio e se voltasse violentamente contra seus adversários, como se vê no sentimento humano. Não. Pelo contrário, trata-se de um termo que aponta para o seu justo julgamento contra toda impiedade. Em Deus e em seu governo não se acha qualquer defeito de justiça, erro ou ação duvidosa. Ele exerce direito e autoridade absolutos sobre todas as criaturas. Todos prestarão contas de suas boas ou más obras quando estiverem diante dele. A justiça de Deus é retributiva. Os homens terão de pagar por todo o mal que tiverem praticado, como também pelo bem que deixaram de fazer. Os justos receberão o seu amor e a vida eterna. Já aqueles que recusaram sua graça terão a sua justa ira e a condenação eterna. Em Salmos 37, 28, encontramos: pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Romanos 1, de 18 a 25. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, a adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Veremos agora o estudo do trecho de Romanos 1, versículos 18 ao 20. A justa ira de Deus. Um texto escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que tenho o prazer de levá-lo até você. Veremos a dinâmica da ira de Deus, a origem da ira de Deus, a causa da ira de Deus, o alvo da ira de Deus e muito mais. Bem, vamos deixar de delongas e vamos ao texto do reverendo Hernandes. Paulo não se constrange em discorrer sobre a ira de Deus. Assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho, a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e perversão humana. O pleno significado da ira de Deus não deve ser visto nas desgraças que acontecem com o homem no decorrer da história. Sua realidade só é verdadeiramente conhecida quando visa na sua revelação no Getsemane e no Gólgota.
A ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Romanos 1,18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. A ira de Deus não é destempero emocional, explosão de raiva, nem está cheia de caprichos. Não deve ser concebida em termos de explosão de ódio, às quais a ira em nós está frequentemente associada. A ira de Deus é sua santa repulsa ao mal, é seu desprazer dinâmico contra o pecado. F.F. Bruce diz que essa ira é a reação da santidade divina à impiedade e rebelião do homem. John Murray afirma que a ira consiste na santa reação do ser de Deus contra o que é contrário à sua santidade. Já Charles Erdman diz que não se deve associar a ira de Deus a nenhuma ideia de humana paixão, fraqueza ou vingança. A dinâmica da ira de Deus. O pecado atrai a ira de Deus. Foi assim no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, nas pragas do Egito, em todas as visitações da ira de Deus. B. A origem da ira de Deus. A ira de Deus se revela desde o céu. Por ser procedente do céu, a ira de Deus é ativa. C. A causa da ira de Deus. A causa da ira é a impiedade e a perversão humana. Impiedade é rebelião contra Deus. Perversão é rebelião contra o próximo. A impiedade diz respeito àquela perversão de natureza religiosa, ao passo que a perversão se refere àquilo que tem caráter moral. A impiedade pode ser ilustrada pela idolatria, já a perversão pela imoralidade. D. O alvo da ira de Deus. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade. Todo pecado é uma resistência deliberada a Deus. 2. A ira de Deus é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Romanos 1, de 19 a 20. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O homem só pode conhecer a Deus porque este se revelou. Romanos 1,19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Calvino inicia as Institutas dizendo que só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou a nós. O conhecimento de Deus não é fruto da lucubração humana, mas da própria revelação que Deus faz de si mesmo. B. A revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. Romanos 1:20. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O homem tem a verdade porque Deus se revelou na natureza. A criação ou revelação natural fala sobre os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Davi escreve em Salmos 19:1: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O cosmo testemunha a existência de Deus.
Se a revelação natural é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Romanos 1:20. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, é suficiente para responsabilizá-lo. Os homens são indesculpáveis perante Deus porque a verdade de Deus tem se manifestado a eles tanto na luz da consciência como no testemunho da criação. Ninguém poderá dizer a Deus no dia do juízo: eu não sabia que existias e que és o Criador do universo. Charles Erdman diz que o mundo é descrito pelo termo cosmos, que significa ordem e que implica desígnio por parte do Criador. Aqui cai por terra toda a teoria do início inocente, dos povos remotos que estão em estado de inocência. Todos os povos são indesculpáveis diante de Deus. Eles pecam contra Deus conscientemente. Paulo está dizendo também que o ateísmo é uma grande tolice. Ninguém nasce ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado. Os ateus se fazem assim. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral. O pecado é sempre um assalto à verdade, isso é, a verdade fundamental de Deus como Criador, Redentor e Juiz. Creio que ninguém gostaria de receber a ira de Deus, que recairá sobre todo o ímpio. Precisamos estar andando conforme seus decretos, fugindo de todo pecado, de toda imoralidade e de todas as obras más. Se por acaso viermos a pecar, imediatamente nos arrependemos e pedimos perdão, e com certeza Deus irá nos perdoar. Não vamos mais praticar o que desagrada a Deus e passamos a andar de forma digna. Agora, se andarmos em retidão e santidade, em obediência à vontade do Senhor, podemos ter certeza que não receberemos a sua ira, e sim o seu amor, que é grande em misericórdia. Por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!